Fala, gestor, fala, gestora! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal, a nossa Escola Aberta de Gestão Escolar e Educacional. E nessa aula de hoje eu quero responder a duas perguntas que vêm sendo feitas para mim nas últimas semanas, nos últimos dias, que é como se preparar para a entrevista do processo seletivo para diretor ou diretor escolar e quais são as principais perguntas que são feitas ou que podem ser feitas pela banca, né, pelas pessoas que estão entrevistando ali os candidatos. Mas antes de continuar, se você está chegando agora aqui no canal, eu sou a professora Patrícia e aqui é um espaço pensado, projetado e construído para ajudar gestores escolares e futuros gestores escolares no desenvolvimento da sua função. Aqui a gente fala de desafio, a gente fala de ferramentas e nesse momento a gente está focado em quê? Em falar sobre o plano de gestão escolar. E é claro, quando a gente fala de plano de gestão escolar, isso se desdobra e inclui também a entrevista do processo seletivo. Então eu já te convido, se não estiver inscrita a se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo está o meu Instagram, você pode se conectar comigo por lá, lá tem bastante conteúdo também que pode te ajudar aí na prática diária de gestão. E lá você fala diretamente comigo. E se você quiser, pode me mandar um e-mail para a gente trocar ali alguma informação. Sinta-se bem à vontade, porque esse espaço é um espaço de aprendizagem, tá bom? Bom, então vamos lá falar sobre essa pergunta, professora, que está causando aí um pouco de aceleração no meu coração quando eu falo dessa questão da entrevista, né? Eu montei um material aqui, organizei um arquivo com as possíveis perguntas ou as perguntas que mais são feitas, como que você pode se preparar para este momento. Este arquivo já está lá dentro do guia do Zero ao Plano de Gestão Escolar. Se você está lá no guia, então é só você acessar o módulo que fala da entrevista, né, o preparatório para a entrevista no processo seletivo. E se você ainda não adquiriu o guia, fica a dica aí para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, porque ele se tornou um material bem completo, bem definitivo mesmo quando a gente fala de preparação aí da elaboração do plano. E agora eu coloquei esse bônus, esses elementos a mais aí que envolve todo esse processo de seleção. Mas vamos lá, vamos começar aqui essa aula falando então das principais características. Eu quero começar falando com você como esse preparo ele deve acontecer. Uma coisa bem importante que eu quero que você tenha em mente nessa preparação é que o papel de liderança da escola em si, ele exige o quê? Algumas habilidades que são administrativas, pedagógicas, interpessoais, que você se baseia onde naquelas dimensões ou eixos que você já conhece, que fazem parte do seu plano de gestão escolar. Então, fica aí o primeiro aspecto, né? Então, como que eu me preparo? Eu tenho que entender que aquelas dimensões que eu trabalhei no plano de gestão são dimensões que se tornam depois competências que eu preciso desenvolver. Ou se tornam depois, não, né? Que elas são competências que eu tenho que ir desenvolvendo. Por quê? Porque vão me ajudar no desempenho da minha função. Então, isso é fundamental. Então, como eu quero me preparar para essa entrevista, isso envolve esse primeiro aspecto, que é o quê? Entender o papel. Então, eu tenho que me familiarizar com as responsabilidades do cargo de diretor escolar, que inclui esses elementos que eu falei aqui para você. Essa familiarização você pode fazer, é claro, por meio de estudo, você pode procurar na internet, você pode estudar alguns aspectos que envolvem. Eu tenho que entender o que faz o gestor escolar, o diretor escolar, a diretora escolar. Quais são as características? Tenha clareza sobre isso. A gente não pode ir para uma entrevista sem ter clareza sobre o que faz aquela função, né? O que desempenha aquela função. É claro que eu sei que você pode estar pensando assim, professor, tem N desafios. Quando a gente fala da gestão escolar, não é tão simples assim. Nós sabemos, mas nós temos na prática, principalmente, na literatura, nas discussões, já os principais. Eu consigo entender quais são essas atribuições. Então, eu preciso saber sobre isso.
O segundo aspecto, que fala de pesquisar a instituição, aqui pra gente é claro que você está pleiteando uma vaga numa instituição que você já conhece, que você sabe ali quais são os seus aspectos, a sua missão, a sua visão, a sua cultura, os seus valores. Mas se de repente você está pleiteando para uma outra escola, é preciso conhecer. Por isso que eu coloquei como pesquisar a instituição. Eu tenho que ir para aquela entrevista sabendo que escola, qual unidade escolar que eu estou falando, quais são as suas características, que aspectos que envolvem essa unidade escolar, porque isso será fundamental. Quando nós falamos aqui de revisar o currículo, eu estou falando justamente do quê? De entender quais são a minha formação. É óbvio, professor, eu sei que eu sou pedagogo e sou especialista na gestão escolar educacional. Mas sabia que muitas pessoas têm dificuldade de falar de si? Então, assim, o fale sobre você, muitas vezes, traz uma dificuldade, né? Então, é justamente o quê? Qual é a tua experiência acadêmica e profissional? Por isso que a gente tem um item sobre isso nos modelos de plano, para você descrever aquele mini currículo, te ajuda a se preparar para isso aqui também. Então, quando eu falo revise o seu currículo, eu estou falando aqui, tenha clareza sobre como falar sobre a sua experiência, quais foram as suas realizações anteriores, como elas podem se relacionar com o papel de diretor escolar, por exemplo. Eu tive experiências de fazer uma gestão na sala de aula diante de desafios de aprendizagem e eu percebi que aquilo me despertou uma habilidade, uma competência de gestão de pessoas. E eu sei, olha lá, eu estou destacando uma habilidade minha e eu sei que isso é essencial na gestão escolar. Então, como diretor, como diretora, eu vejo que essa é uma habilidade que facilita muito, que está baseada na minha experiência. Percebe? Eu consigo destacar algo, eu consigo falar de algo aqui, trazendo para aquela banca, para aquelas pessoas que estão perguntando, o que? Clareza sobre essas informações, tá bom? Outro aspecto que eu coloquei é você se preparar com exemplos concretos. É bem importante que a gente tenha clareza daquilo que vai falar na entrevista. Então, se prepare, por exemplo, para falar de exemplos. Eu dei o exemplo da questão da gestão da aprendizagem, mas você pode se preparar com um exemplo que fale sobre gestão de conflito, que fale sobre resistência à mudança. Então, pense em exemplos. Com certeza você vivenciou isso no seu dia a dia, porque você vai o quê? Mostrar a partir desses exemplos concretos que você será, né, tem potencial para ser um bom gestor, uma boa gestora. Por isso que o conhecimento das atribuições ajudam muito, porque se eu sei que um gestor, por exemplo, ele precisa mediar conflitos, tomar decisões, analisar indicadores, os exemplos que eu posso dar na hora de uma entrevista, eles vão envolver essa questão. Você pode, por exemplo, falar assim, eu já estive em um grupo de trabalho na escola em que eu contribuí para olhar para os indicadores educacionais, na elaboração, na atualização do projeto pedagógico da escola. Olha só, falei da atualização do projeto pedagógico, você pode falar que você se identificou muito ao fazer a atualização desse documento, que é um aspecto muito importante da gestão escolar. Outro exemplo prático que envolve a gestão escolar é você conseguir exemplificar como você contribuiu para a gestão democrática e colaborativa dentro da escola. Tudo isso envolve o quê? Exemplos concretos, tá bom? Outro aspecto aqui, demonstrar o quê? Conhecimento pedagógico. A gente sabe que o diretor ele precisa ter uma compreensão sólida dos princípios pedagógicos da escola. Então, você precisa estar preparado, preparada para, se for necessário, discutir um pouquinho a filosofia educacional da escola, abordar sobre como você percebe a possibilidade para melhorar o desempenho dos alunos, como promover o aprendizado, e isso também está muito ligado ao que? A você professor, a você professora, porque na sala de aula a gente faz muito disso. Então, quando eu sempre falo isso para os meus alunos, para as minhas alunas, quando a gente vai para o exercício de uma função de diretor escolar, a gente não vai simplesmente esquecer a experiência de docência que a gente tem. Muito pelo contrário, eu vou usar essa experiência de docência justamente para enriquecer o meu currículo e a minha nova experiência para tomar
decisões mais assertivas para conseguir enxergar esse todo educacional. E o conhecimento pedagógico aqui ele é fundamental. Por isso que a gente se envolve tanto nessa luta diária de buscar o quê? Gestores que entendam do pedagógico, que tenham sido professores ou que, se não foram professores, que vivenciaram a vida escolar, porque isso é fundamental. Outro ponto que eu gosto bastante de falar é que é importante destacar habilidades de comunicação. A comunicação em todas as áreas, tá? Ela é um dos maiores desafios que a gente tem nos diferentes campos de trabalho. Então, quando a gente fala, principalmente quando envolve liderança, principalmente quando envolve liderança. Então, quando a gente fala da necessidade de habilidades de comunicação, ou eu me preparo para uma entrevista, a gente tá falando como que eu vou me preparar. Então, aqui eu vou ter ali uma colinha, eu vou fazer esse rascunho. Você pode pegar depois esse documento, por exemplo, e fazer um rascunho com exemplos seus ali, né? É habilidade de comunicação, né? Destacar como que as minhas habilidades de comunicação, tanto as escritas quanto as verbais, as escritas elas estão concretizadas onde? No plano escrito que você entregou, né, o que você colocou no teu processo seletivo. As verbais são as formas de expressão verbal. Então, eu coloco ali como que eu posso me comunicar, me preparar para falar sobre a comunicação efetiva com professores, com alunos, com a comunidade em geral. Então, você pode, por exemplo, falar assim, olha, em termos de habilidade de comunicação, eu tenho facilidade para conversar com a comunidade, enquanto professor ou enquanto diretor que eu já fui, ou coordenador pedagógico, os momentos de interação era um momento que eu sabia ouvir bastante, falar isso é bem importante, tá? Ouvir bastante para, assim, conseguir me expressar e conversar com esse público de maneira mais assertiva. Tive bons resultados, por exemplo, em conflitos que se estabeleceram dentro de sala de aula e a comunicação me ajudou a saná-los. Então, se prepare dessa forma, né, para falar desses aspectos. Isso aqui vai te dar um diferencial bem legal, tá bom? O 7º ponto que eu trouxe aqui é estar consciente, né, de tendências educacionais. Por exemplo, hoje a gente sabe que nós temos um desafio muito grande de trabalhar as questões socioemocionais na escola. Embora isso não seja a BNCC, não seja uma tendência, e sim um documento que a gente precisa seguir, né? Ele tem peso de lei, a Base Nacional Comum Curricular, e as questões, as habilidades e competências socioemocionais fazem parte deste documento. Nós vemos que ainda é um desafio e se torna tendência, assim, a questão socioemocional sobre como fazer e todos aqueles problemas da escola. Então, você pode demonstrar na tua fala, aí isso vai te ajudar a se preparar, né? Ter isso, de repente na tua fala você não vai nem usar isso, né, no momento da entrevista, mas você precisa estar preparado para falar um pouco sobre isso. Se você for questionado sobre como que você vê os desafios hoje dentro da escola e você tem ali uma carta na manga, né, sobre as inovações educacionais, isso pode ser um diferencial. O mesmo acontece para falar sobre o quê? Tecnologias, metodologias ativas, que embora seja um conteúdo que, entre aspas, muitos profissionais falam, é um conteúdo batido já, ele ainda é um conteúdo que precisa ser desmistificado e concretizado. A gente vê muitas coisas no campo das ideias, na teoria, mas e na prática, né? A gente precisa entender isso na prática. Então, aqui é muito importante que você tenha essa noção. Então, é por isso que eu falo, se você tem esse documento com esses pilares, você faz a sua colinha preparatória, não que necessariamente você vai chegar lá, né, e ler aquilo ali, mas você vai se preparar, e quando a gente escreve, a gente vai tendo mais segurança. Então, é por isso que é tão importante isso daqui e pode te ajudar, tá? Outro aspecto que eu coloquei aqui, que é o 8º aspecto, ele envolve o que? Se antecipar, né? Preparar algumas perguntas. Antecipe algumas perguntas que podem ser feitas durante a entrevista. Esteja preparado para fazer perguntas sobre a escola e o seu papel. Então, assim, você aqui se preparar algumas perguntas. Na hora que você vai estudando, na hora que você vai analisando aqui o contexto da escola, você pode perguntar assim, mas como que eu posso contribuir com essa escola? Como que eu posso ajudar no desafio dessa dimensão pedagógica?
Nossa, eu coloquei lá no meu plano algumas metas sobre a dimensão socioeconômica. Eu quero fazer um levantamento de informações com as famílias para eu saber qual o perfil, qual é a renda e como que eu posso ajudar. Como que eu posso fazer isso de maneira prática? Sabe, fazer essas perguntas durante essa preparação para a entrevista vão te ajudar a ter mais segurança na hora que você for questionado ou questionada. Aqui, mostrar a sua visão para a escola, compartilhe como que você vê a escola, né? Qual é a sua visão para essa escola, como você pretende contribuir para o crescimento e sucesso dos alunos e da comunidade escolar. Então aqui mais uma vez é você olhar para a história da escola, é você realmente entender qual é a sua contribuição. Isso tem muito a ver com a análise situacional, com o diagnóstico que você fez. E já caminhando para fechar esta parte, que eu ainda vou falar das perguntas frequentes, tá? A questão de vestir-se profissionalmente, coloquei isso aqui como um adendo, a gente sabe que isso é importante, a gente precisa entender que a questão de apresentação pessoal, ela tem um peso muito relevante também. Então, estar apropriado em termos de traje ali para entrevista e, é claro, praticar aqui a entrevista, fazer algumas simulações, né? Praticar na frente do espelho, praticar com alguém, com um amigo, enfim, vai ajudar a melhorar a resposta e aumentar a autoconfiança. Para fechar essa parte, lembrar-se sempre das habilidades técnicas, né? Além dessas habilidades técnicas, além daquilo que você colocou lá na tua apresentação, lá no plano, ou na própria apresentação do slide, enfim, a avaliação numa entrevista, a gente olha muito que as habilidades interpessoais, a capacidade de liderança e a capacidade de adaptação a desafios. Isso é fundamental quando a gente fala, né, desse contexto. E daí eu só quero falar uma coisa aqui antes da gente partir para as perguntas frequentes, que é justamente o quê? Entender que às vezes também alguns processos seletivos colocam a entrevista com psicólogo ou psicóloga. Psicólogo e psicóloga, eles vão estar observando essas questões também, né? Quando a gente fala aqui, ó, das habilidades comportamentais, né? As habilidades interpessoais, a liderança, a capacidade de adaptação e tudo mais. Por que os psicólogos e psicólogas olham isso? Porque eles estão ali para avaliar a avaliação do perfil comportamental daquele candidato, porque a gente sabe que as habilidades comportamentais, elas são fundamentais para o bom exercício da liderança e da gestão. A gente vai fazer uma outra aula para falar sobre isso ainda, sobre habilidades comportamentais. Agora aqui eu quis falar para você porque eu sei que alguns editais têm a etapa de entrevista com o psicólogo. O psicólogo pode aplicar algum teste? Pode. Desde que seja o psicólogo, a psicóloga pode, né, que estejam focados também nessa questão da avaliação do perfil do gestor. Então, daí isso vai variar de rede para rede. Né? Tem redes, por exemplo, que nem tem entrevista. Algumas têm. Então, é por isso que a gente tem que sempre observar a especificidade da rede, tá bom? E agora, é claro, vamos lá. Quais perguntas são feitas, professora? Quais são as principais perguntas quando a gente fala? É claro que a gente precisa entender o quê? Que as perguntas, elas podem variar, elas vão variar. Nós estamos, como você já sabe, no momento de ressignificação da gestão escolar, então é novidade para muitas redes o processo seletivo. Eu acredito que para o próximo ano, nós estamos em 2023, agora vai ter mudança, né, refinamento, melhoria. Por quê? Porque a tendência é que a gente vá sempre profissionalizando mais essa função, o que inclui o processo seletivo. E já vou dar um spoiler para você que para o ano que vem, 2024, se você estiver assistindo esse vídeo agora, 2023, nós teremos um guia preparatório para processo seletivo de gestão escolar. Mas isso é um outro assunto também, tá bom? Depois eu quero saber quem assistiu até aqui e viu esse spoiler, pode até comentar aqui no vídeo, quem sabe ganha aí um bônus quando esse guia ele chegar. Ele não vai demorar muito não, tá bom? Mas vamos lá para as perguntas feitas. Essa professora Patrícia conversa demais. Elas podem variar, como eu falei, mas elas sempre vão abordar esses aspectos principais que a gente tem aqui: a liderança,
a gestão escolar, as habilidades interpessoais e a própria visão escolar. Aí eu selecionei aqui algumas lideranças, é claro, em torno desses, algumas perguntas que podem ser feitas em torno desses aspectos. Por exemplo, uma pergunta que é muito comum: como você aborda a liderança em um ambiente escolar? O que a gente precisa entender? O que é liderança? Então, a liderança é a capacidade que eu tenho de influenciar positivamente e conduzir pessoas em um contexto. Então, se eu falo, ó, como você aborda a liderança em um ambiente escolar, eu tenho que falar assim: bom, no ambiente escolar a gente sabe que a gente tem os desafios. Então eu tive situação já, por exemplo, em que eu liderei a equipe para a atualização de um projeto pedagógico, se você já esteve na equipe gestora. E eu consegui influenciar positivamente, eu consegui conduzir essa equipe, então eu vejo que eu consegui liderar. Professora, nunca fui gestor, nunca fui gestora. Que exemplo eu dou? De sala de aula, gente. Você, enquanto professora, é líder de sala de aula, porque além de transmitir, trabalhar os conhecimentos pedagógicos, os conhecimentos da área, eu estou fazendo o quê? Liderando aquela equipe, liderando aquele grupo que é a minha turma, as suas turmas, né? As minhas turmas. Então isso é muito importante a gente levar em consideração. Então no pilar liderança é muito comum esse tipo de pergunta: como você aborda a liderança, qual a importância da liderança para você, como você vê a liderança no ambiente da escola. Essa resposta que a gente conversou pode ser para esses diferentes caminhos de pergunta, tá? Outro aspecto aqui dentro das habilidades de comunicação seria o quê? Como você se comunica efetivamente com professores, pais, alunos e membros da comunidade? Como você lida com situações de comunicação desafiadoras? Quando uma banca de entrevista pergunta isso, ele quer saber o quê? Como você entende o processo de comunicação, e a gente tem que ter clareza que o processo de comunicação ele envolve principalmente o quê? O entendimento do outro sobre a mensagem que eu estou transmitindo. Então aqui é um caminho legal de resposta, você colocar assim: bom, a gente entende que para se comunicar a gente tem que ter o quê? Clareza que o outro está entendendo a mensagem que eu quero passar. Então, como que eu pretendo trabalhar isso pensando na comunidade escolar? Me assegurando sempre do entendimento dessa mensagem, tendo clareza na minha fala, buscando formas diferentes de comunicação para atender os diferentes públicos. Você pode ir dando exemplos nesse sentido. Quando a situação é desafiadora, quando eu vejo que o grupo está resistente, que a comunicação ela está com uma barreira, ou seja, eu não estou conseguindo estabelecer essa comunicação, eu pretendo justamente o que? Buscar um caminho de como eu posso chegar a este público. E se você tiver um exemplo, pode usar esse exemplo. Então, a habilidade de comunicação ela é uma habilidade fundamental, e perguntas dentro desse pilar, elas possivelmente podem acontecer. No pilar gestão e administração, como você gerencia ou pretende gerenciar os recursos financeiros em uma escola? Descreva uma experiência, incluindo professores e funcionários, né, quando a gente fala na gestão de pessoal, na gestão das pessoas. Aqui, quando a gente tem essa pergunta, você pode falar assim: professora, eu entro em pânico quando eu penso nas planilhas, nas tabelas, nos quadros. E daí aqui você pode colocar muito bem assim, ó: como você gerencia os recursos? Eu já tive experiência de gerenciar os recursos financeiros e foi fundamental para mim um trabalho colaborativo com o secretário, com a equipe da Secretaria da Educação, que dava essa assessoria para a gente, e principalmente com toda a equipe aqui interna, a equipe de gestão escolar, a equipe gestora da escola, que envolve coordenadora, enfim. Isso me ajudou, inclusive, com os meus principais desafios, que são o quê? As planilhas. Não tem problema falar isso quando eu mostro que eu busquei um caminho por meio de trabalho colaborativo para resolver. E daí você pode falar também, é claro, da sua abertura a buscar o quê? Qualificação sobre isso. Eu sei que eu preciso melhorar ainda, mas estou super disposto a buscar o quê? Qualificação para essa melhoria. Então não tenha medo se perguntarem para você algo que você acha assim que não domina, tá bom? Que ainda tem aí algumas dificuldades, você pode seguir este caminho para você responder.
A filosofia educacional tem muito a ver com aquele preparo anterior. Vocês estão percebendo que aqui, o que eu estou falando de possíveis perguntas, se eu me preparei com aquilo que a gente conversou até agora, responder essas possíveis perguntas não vai ser difícil. Então aqui, quando eu falo desse pilar filosofia educacional, qual é a pergunta? Qual é a sua filosofia educacional? Como, quer dizer, o que você pensa sobre educação? E como que isso se alinha com a missão da nossa escola? Se a minha escola ela tem como missão, por exemplo, oferecer uma educação de qualidade para uma formação integral, o discurso tem que estar alinhado com o teu propósito pessoal de acreditar na educação como potencial de mudança da sociedade. Então, como que você promove ou pode promover um ambiente de aprendizado positivo e inclusivo? Ouvindo as necessidades do meu público, da comunidade escolar, analisando essas necessidades, contando aqui com o apoio das instâncias colegiadas. Olha só. Então, por isso que a gente fala que a gestora escolar precisa entender do que é esse papel, do que é essa atividade. Tá? Então aqui esse pilar ele é fundamental. No pilar tomada de decisão e resolução de problemas, duas perguntas fundamentais. Descreva uma situação em que você teve que tomar uma decisão difícil. Como você lidou com isso? Como você aborda a resolução de conflito entre membros da equipe escolar, né, da equipe e entre alunos? Aqui você pode falar da comunicação, do trabalho em equipe, assim, reconhecer que é desafiador lidar com pessoas, mas que você está disposto, que você está disposta a aprender, a buscar ajuda, a trabalhar aqui em parceria. Então, aqui, se prepare para falar sobre resolução de problemas. Essa é uma pergunta que pode ser feita também pela banca. Nós estamos quase finalizando a nossa aula. Vamos falar aqui do pilar envolvimento da comunidade. Como você promove o envolvimento dos pais e da comunidade na escola? Descreva uma iniciativa bem sucedida do envolvimento comunitário que você liderou. Então aqui você pode falar da comunicação, mais uma vez, ela é fundamental para esse envolvimento. Então vai lá, faz a pergunta, reflete, se prepara para uma resposta como essa. Depois, no pilar melhoria educacional, como você planeja promover a melhoria contínua no desempenho dos alunos? Aqui é fundamental você ter uma resposta que fale do olhar para os indicadores de avaliação interna, de avaliação externa. Se perguntar como você lida com os desafios relacionados ao desempenho acadêmico, desenvolvimento dos alunos. Aqui você pode falar sobre a importância de ouvir os professores, de estar conectado com eles, de entender as necessidades de sala de aula, tá bom? E, é claro, falando aqui do pilar adaptação a mudanças, como você lida com mudanças nas políticas educacionais ou padrões do ensino? Essa é uma das perguntas de maior desafio que a gente tem, porque dá vontade, às vezes, a gente partir para aquela crítica que não é isso que deveria acontecer, né? Mas aqui é justamente o quê? Eu acolho essas mudanças, entendo, discuto com os meus professores, levo para reuniões, levo justamente para os momentos pedagógicos e a gente tenta sempre implementar da melhor maneira possível. Fala aqui da necessidade de apoio e trabalho em parceria com as secretarias de educação, núcleos regionais, isso vai te ajudar nesse contexto também, tá bom? Em termos de visão de escola, também tem a ver com o seu plano de gestão. Então, qual é a sua visão para a escola nos próximos 5 anos, por exemplo? Né? Ou nos próximos 3 anos? Né? Como você planeja alinhar as metas com as expectativas da comunidade e as tendências educacionais? Aqui você pode responder justamente o quê? Por meio do acompanhamento e avaliação do plano de gestão. Olha só, aquilo que a gente falou lá nessa etapa do plano de gestão. Então, eu vou acompanhar, a gente tem a visão para a escola, né, as perspectivas, elas estão estabelecidas nas metas do plano de gestão. E como fazer isso é o que? Justamente fazendo o acompanhamento e a avaliação. E para fechar, no pilar desafios e oportunidades, uma pergunta que é muito comum, é como você aborda os desafios específicos enfrentados pela nossa escola, né? Como você
identifica e aproveita oportunidades para melhorar a qualidade educacional. Então essa é uma pergunta que pode realmente surgir aqui. Eu vejo como muito importante você falar sobre a análise situacional que foi feita para a elaboração do plano de gestão escolar, a questão dos desafios, falar sobre a importância de não ser resistente às necessidades de mudança, mas ser resiliente, trabalhar em parceria, trabalhar de forma colaborativa, porque isso vai ajudar justamente neste processo. E é claro, né, para fechar, lembrar que as respostas é importante que você adapte às especificidades da escola para a qual você está se candidatando, se prepare aí por meio de exemplos concretos, conforme a gente já conversou por aqui, e demonstre, destaque, é claro, como que as suas habilidades elas estão alinhadas e podem contribuir aí para o alcance dos objetivos da escola. Ufa, professora, é isso que então eu posso fazer para me preparar para a entrevista? E eu quero reforçar, é claro que a gente sabe que você pode ir preparado e às vezes ser feita 2 perguntas dessa, mas você está preparado, você está preparada, que esse é o nosso objetivo, tá bom? Então eu espero que esse vídeo, essa aula, né, mais essa aula tenha te ajudado neste processo de preparação para a entrevista, de processo seletivo, para a função de diretor escolar. Conta aqui pra mim, tá bom? Como que esse vídeo te ajudou. A gente tem um outro vídeo que a gente falou anteriormente, uma outra videoaula que nós falamos anteriormente sobre como a gente se preparar para a apresentação. Eu vou deixar essa aula aqui pra você também, em algum lugar dessa tela ela vai aparecer, então se você não assistiu, você ainda assista. E é claro, agora fica o convite para você contar aqui pra mim, na descrição dos comentários, como que esse vídeo te ajudou, ou me contar lá no Instagram. Pode se conectar comigo lá, como que isso ajudou você no seu processo, tá bom? Então, boa preparação por aí, um beijo pra você e eu te espero na nossa próxima aula. Tchau, tchau!